Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? Espero que você esteja bem, sua semana vá bem, tudo corra bem e vamos dar prosseguimento com a nossa leitura e interpretação da Bíblia. No último episódio nós lemos 1 Samuel 6 ao 10. Agora vamos às reflexões, né? A arca é retornada ao povo. Então, tanto que a arca trouxe coisas negativas, né, para os filisteus, foi retornada ao povo. E o povo pede para Deus um rei, mesmo sendo livre. E aí começa a história de Saul. As coisas vão acontecendo, né, para que Saul chegue aonde precisa chegar, porque foi a escolha de Deus. O que a gente pode tirar disso? Que as coisas acontecem com base naquilo que Deus quer, porque Deus escolheu Saul pela história. Trazendo para a nossa vida real é as coisas que nós queremos, a coisa que nós realmente queremos, corremos, fazemos nossa parte para chegar. As coisas vão acontecendo, coisas que estão fora do nosso controle. Um exemplo: os pais de Saul perdem os animais, as jumentinhas, né? E fala para Saul ir atrás. E lá ele encontra Samuel no meio do caminho. Então, nós podemos ver que assim, Saul ele era da tribo dos benjamitas, da menor tribo ele era e da menor família. Aí fica uma reflexão para vocês, que nesta parte da leitura da história de Saul, nós podemos ver que o improvável acontece por causa da vontade de Deus. Porque o povo era livre e queria um rei. Deus escolheu Saul como rei. Samuel era o profeta. Os pais de Saul perderam os jumentos. Falou para Saul ir atrás. Saul dá um rolê lá, vai buscar nas terras, encontra Samuel no meio do caminho, sendo que Deus avisou Samuel, porque entrava em contato direto. Então, muitas das coisas improváveis acontecem. Nessa reflexão desse capítulo ficou muito profundo nessa parte de saber que há coisas que não estão no nosso controle. Porém, coloca uma barra aí, as coisas que estão no nosso controle nós temos que fazer. Porque imagina só Saul fala assim, pai dele, não vou buscar jumentinhas lá não. E aí é meio complicado. Então, uma reflexão é: faça a sua parte, né, para as coisas que você deseja, que as coisas que você não controla, elas vão acontecendo e as coisas vão te achar. É isso que a Bíblia remete nessa parte. Bom, fim da reflexão de hoje. Vamos agora iniciar a nossa leitura. Deixa eu só achar aqui um negocinho cá. Vamos iniciar a nossa leitura. Lembre-se de curtir e compartilhar para mais pessoas. Divulga mesmo para as pessoas, porque isso é gratuito, né? Nós vimos N coisas aí na internet e gostaríamos que mais pessoas também tivessem acesso à leitura e saber que elas podem compartilhar e podem opinar também com base nas suas informações e nas suas percepções. Tudo bem? Então, vamos iniciar a leitura. Hoje nós iremos ler do capítulo 11 ao capítulo 15, livro de 1 Samuel. Respira. Então vai. Capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então subiu Nas, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Nas: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Nas, amonita, disse-lhe: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque os olhos direitos, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes disseram: deixe-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros para todos os termos de Israel,
e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vimos os mensageiros a Gibeia de Saul. Falaram essas palavras aos ouvidos do povo, então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul, que tem o povo que chora, e contou-lhes a palavra dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois e cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, nos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que o outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias e vieram ao meio do arraial, pelo vale da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia: Saul não reinará sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem obrado o Senhor o livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levaram ali rei a Saul perante o Senhor, em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12. Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encarneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testifiquei contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, e quem tomei o jumento, e a quem defraudei, e quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-los restituirei. Então disseram: em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse: ó Senhor, seja testemunha contra nós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tenho desachado na minha mão, e que o povo seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: ó, o Senhor é que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, pondo-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou na mão de Cícera, cabeça do exército em Azor, e na mão dos filisteus e na mão do rei dos amonitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Asterotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jafta, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitais seguros. E vendo-vos Anás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseram: não, mas reinará sobre nós um rei, e sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes, aí o rei que o Senhor elegeste, aí o rei que elegeste e que pediste. Eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguirei o Senhor vosso Deus.
Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. Ponde vós também agora aqui e vede essas coisas que o Senhor vai fazer diante de vós. Ou seja, era para o povo obedecer ao rei. Então, o povo ser obediente ao rei. Não é hoje a saga de trigo. Elamarei, pois, o Senhor, e dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo esse mal, porém não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servi o Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desampara o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quando a mim, longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente em todos os vossos corações, porque vede quais grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverastes em fazer o mal, perecerei assim vós, como o vosso rei. Capítulo 3. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o seguinte ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeia, de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Geba, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, no oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pela caverna e pelos espinhais, e pelo penhasco, e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal. O povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabado ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul e saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E violentei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: obrastes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe do seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então te levantou Samuel, e subiu de Gilgal e de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Samuel e Jonatas, seu filho, o povo que achou com eles, ficaram em Gibeia.
de Benjamim, porém os filisteus se acabaram em Micmas, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra até de Saul, e outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Aron, e outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lanças, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua orelha, e a sua enxada, e ao seu machado, e ao seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para a sua enxada, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para o conserto das aguilhas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul. Com Jonatã, porém, acharam-se com Saul, com Jonatã seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. A vitória de Jonatã sobre os filisteus. Capítulo 14. E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatã, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá naquela banda. Porém não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeia, debaixo da romeira estava em Migron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabói, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o efode, porém o povo não sabia que Jonatã tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de Bozés, e o nome de outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas, e a outra para o sul de fronte de Gibé. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passamos a guarnição desses incircuncisos, porventura obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no seu coração. Volta, eis que aqui contigo, conforme teu coração. Disse, pois, Jonatã: Eis que passaremos aqueles homens, e nos descobriremos a eles, se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós. Então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor é o teus entregado na nossa mão, e isto nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus disseram aos filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nos vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem integrado na mão de Israel. Então trepou Jonatas com os pés e com as mãos, e seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas o mataram atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma gera de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial do campo em todo o povo, também na mesma guarnição, e os destruidores temeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era o tremor de Deus. E olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e veio de quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aís: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, e se multiplicava pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram, e vieram à peleja.
E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus haviam hebreus, como dantes que subiam com eles ao arraial em redor. Também esses se juntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pelas montanhas de Efraim, e os filisteus que fugiram e também os perseguiram, de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel daquele dia, e Israel passou a Bet-Avém. O atrevido voto de Saul. E estavam homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que se vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo tremia em conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e entendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E a tornando a mão à boca, aclamaram-se aos seus olhos. Então respondeu um do povo, e disse: Solenemente conjurou seu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede-se, aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje, livrando-se, tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquméias até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram a ovelha e vacas e bezerras, e os degolaram ao chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue, disse ele: Aleivosamente obrastes. Revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e o degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: Descemos da noite atrás dos filisteus, despojamo-os até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos faz. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemos aqui a Deus. Então consultou a Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-los na mão de Israel. Porém aquele dia ele não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e veja em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais: Todo Israel vos estarei de uma banda, e eu e meu filho Jonas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul. Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Falou, pois, a Saul, o Senhor Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. Foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou, e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus, e outro tanto que com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que obrou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar.
Então tomou o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em arredor, contra Moabe e contra os filhos de Amon e contra Edom, e contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para onde quer que se volte, executava castigos. E houve-se valorosamente e feriu os amalequitas e libertou Israel da mão dos que os sequeavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Elize e Malquissua, e os nomes das duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Milcal. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaz. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que havia os agregado a si. Capítulo 15. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel ouve, pois agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como ele pôs o caminho quando subia no Egito. Vai, pois, agora, fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até as mamas, desde bois até ovelhas, e desde os carneiros, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos Amaleques, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vos usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram no meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas, das vacas e das segunda sorte, e os cordeiros e as melhores que havia, e não os que quiseram destruir totalmente. Porém a toda a coisa vil e desprezível destruiu totalmente. Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, toda noite clamou ao Senhor, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levou para si uma coluna. Então fez a volta e desceu a julgar. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tudo, Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas está nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espere, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes deis ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruíram totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus julgá-lo. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedece à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura dos carneiros.
porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel mata Agag. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei de Amalequitas. E Agag veio, ele animosamente, e disse: Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfiou as mulheres, assim ficará desfiada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à casa de Gibea de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu que pusera Saul rei sobre Israel. Bom, chegamos ao final do capítulo 15, chegamos ao final também do episódio de hoje. Agradeço a audiência e vejo você numa próxima. Até mais.